Em primeiro lugar, eu vou apresentar de onde que eu sou. Eu sou do estado do Amazonas, indígena, do Alto Rio Negro, chamado Rio Chiquié, à frente do Rio Guapés. Sou da etnia indígena de Sana. Hoje, por esse ano, tenho 64 anos de idade. E estou aqui pelo convite feito por Ana, para eu chegar aqui e dar umas palavras a vocês. Eu nasci em 1945, e que eu, conforme disse meu amigo Ailton, o trabalho que eu executei foi feito assim. Mas antes de tudo isso, lhe explicar, eu vou dizer como que aconteceu isso. Eu tenho pouco estudo, não tenho estudos grandes, não, porque no meu tempo, nas escolas salesianas das missões, não havia estudos assim grandes. Até quinto ano primário já era. Eu terminei quinto ano primário, depois de 6 anos na escola, com 14 anos de idade. Aí já fiquei na casa do meu pai, trabalhando com ele. Com 17 anos de idade, eu fui embora. Parei lá na Colômbia. Fiquei 4 anos lá e voltei, já com 20 anos de idade. E pensei eu de não voltar mais para a Colômbia, porque já havia o mundo de andar, né? Aí eu arrumei a mulher, casei-me. Convivi até com meu pai. E comecei a aprender, assim, oralmente, as histórias, mitologias, benzimento. Pajé não fui porque meu pai não era pajé. Isso vinha também, tradicionalmente, pai e filho. Né? Cantor era assim, meu avô era cantor e sabia um pouco de benzimentos, mas não pouco muitos. E comecei a aprender isso. E vendo essas nossas sabedorias, esses nossos poderes, que eram muito boas e fortes. Nos anos que eu estudava, os pais salesianos sempre tentavam falar com o Papa, né? No tempo do Papa Pio XII. Eles tinham, assim, não gostavam, né? Queria acabar com os benzimentos, com pagelância e a vida indígena também. Porque eles moravam, quer dizer, chegaram já apoiado muito o governo federal, né, que era Getúlio Vargas, para poder se acabar com a vida indígena, com a educação indígena, tradição indígena, culturas, tudo isso, abriram escolas internatos, tanto para masculino e feminino, para que nós indígenas só aprendêssemos a linha deles, né, da educação deles,
português, falando português com ele, deixando todas as línguas da etnias. Mas não conseguiram. E falava que era conhecimento, como benzimento, como paricar, que é para ser pajé. Tudo era, não sei, um ser aí que ele chamava diabo, né? Satanás. Caxiri, bebida nossa, capi, coca, ipadu, né? Tudo era da comida dele. Ele quebrava os potes de caxiri. Quem era esse que executava isso, não era obrigado a passar à frente dele, como eles, primeiros missionários, chegando, eles tinham muito ajuda do governo. Não vendia. Para aquela que não queria, a pessoa que não queria ficar na linha dele, obedecer eles, ele não vendia nada também. Por meio de tudo isso, foi avançado, né? Digo isso porque para colocar o que eu comecei a fazer. Quando casei, vi tudo isso, aprendendo isso, eu vi que era diferente do que eles pensavam. Então eu pensei de escrever. Porque via também que qualquer coisa para ser viva depois da nossa morte, era só registrar nos livros, né? Eu comecei a escrever em 1973. Foi uma lei feita, apoiada, quer dizer, assinada pelo presidente da República Médici, que é o Estatuto Índio, né? Ela falou que era todos os direitos indígenas, saberes, conhecimento, a vida, tudo, terra, era tudo, pertencia a ele. Aí os pais começaram a deixar de criticar, de falar essas coisas e foram incentivando novamente para poder assegurar. Eles mesmos começaram a escrever, falando bonito, novamente, mas não era aceito pelos sábios, pelos velhos, porque eles já condenaram essa sabedoria, essa força, né? Aí eu vendo os padres não conseguindo mais com os anciões, com os velhos, com os sábios, eles entraram com os alunos, né? Com os alunos, entregando eles gravadoras pequenas naqueles tempos, para eles gravarem, assim, né? E começaram. Aí ficou aí, eles escrevendo, fazendo transcrição da gravação das crianças, e já começaram a fazer já a sabedoria, muito estragada, melhor dizer, não certas, né? Eu comecei a escrever isso, junto com o padre Casimiro, que Luiz sabe, conheceu ele em Manaus, eu também. E pegaram essas obras nossas escritas, a minha escrita, melhor dizer, junto com o padre, tentaram de publicar. Entraram com o escritor Márcio Souza, de Amazonense, e deixaram aqui na editora Cultura do Rio. Mas a editora não aceitou devido a quê? Porque a língua indígena é muito dialogada, né? Dava a tradução escrita, dava muita... Vira eles, era muito cansativa. Podia ser, porque era comércio, não podia ser vendido, ia fazer prejuízo para eles. Enquanto eu voltou essas escritas lá na minha casa, comigo, estava essa finada Berta Ribeiro, que meu amigo Ailton acabou de dizer, né? Estava estudando para defender mestrado da antropologia.
era junto com meu pai, né? E eu traduzindo era em português, com ela, né, acompanhando ela. E viu, a avó dela viu que esse livro, falando isso, estava muito cansativo, realmente era muito cansativa. Aí ela me pediu se eu aceitar a ajuda dela, ela ia fazer, né? E eu também ajudando ela. Aí aceitei. E fizemos, ela trabalhava a partir da manhã até meio-dia, e a partir da tarde corrigia, né? Agrupava as letras para que possa ficar assim uma leitura perfeitamente que desse para os leitores brasileiros. E fizemos. Antes de sair, de voltar, ela me disse que custava muito para publicar o livro. Ela prometeu, e era como famosa escritora, antropóloga já era, né? E quis buscar os recursos para custar esse lançamento do livro. E fez. E saiu esse livro, contido antes do mundo não existia, com 5.000 exemplares. Aí ela foi assim vendido, não sei, durou 5 anos e acabou. Quando acabou isso, nós entramos ainda com... nessa altura, enquanto estava meio acabando-se de venda, chegou um padre da congregação xaveriana da Itália, pedindo autorização para publicar em italiano. E foi feito. Aceitei e foi ele que fez, publicou na língua italiana. Antes do mundo não existe. Ventre do universo com título, lá na Itália. Depois a segunda edição foi em brasileira, junto com a ISA, Instituto Ambiental, né? A ISA. E a introdução foi feita por antropóloga francesa, Dominique Bouchelet. E terminou, esgotou também. E aí os estudos começaram a ser mais avançados, o que era pouco, até fundamental, foi passado para o ensino médio. Lá dentro nos colégios escolares havia também uma parte muito buscando isso, que os alunos tinham que fazer assim, como tarefas, falando sobre, perguntando dessas coisas. Me chegavam assim muitos, perguntando, buscando esse livro, mesmo de outras etnias, né? Que esse livro fala mais da etnia de Sana, do clã do Kenhiri, por lá. Porque nós, povos indígenas, somos classificados, né, em grupos e etnias, sabe, dentro dos CIBs. Como eu não tinha, eu dizia que aí apareceu novamente a leitora Dante, né? Aí apresentei e falei para ela que estava precisando, que eu estava precisando muito também, tinha muita gente buscando, até os brancos, alunos brancos, porque as escolas de lá do município de São Pedro do Rio de Janeiro, elas são escolas indígenas, são escolas, SEDUC, tanto como municipais, são escolas indígenas, que tem que aprender a cultura, porque a lei, agora o MEC exige, a educação exige para povos indígenas. Aí eu estou pensando, desculpe, em 2000, esse livro, Antes do Mundo Existia, foi publicado em espanhol, na prensa universitária, na Espanha.
E agora, se tudo der, né, temos fé também que a editora Dantes vai publicar, vai fazer o lançamento do ano que vem, já a terceira edição brasileira. Mas agora, esse livro, eu fiz mais desenhos, ilustrei mais, sabe? Ficará mais bonito do que os outros. E nesse assunto eu estou fazendo trabalhos, fazia também. Mesmo no meio desses trabalhos, eu construí a maloca, porque eles diziam que a maloca, eles, né, missionários, falavam que era casa do diabo. Aí, para mostrar que eu construí e busquei recursos para me fazer trabalho, isso que eu não sei, que era União Nacional, né? Ele me arrumou um dinheirozinho, aí eu construí. Acabei construindo. Fiz renovação há muito tempo, muitos anos. Depois eu fiz outra mais perto. E essa aí acabou agora. E como eu terminei ser líder, porque no mundo agora, as pessoas são, quando é respeitado, quando é doutor, estudado, ou um deputado, um governador, um prefeito, que é mais respeitado. No tempo que era liderança indígena, eu tinha espaço aberto, apoiado pelos parentes, né, a fazer. Quando terminei, deixei de cargo aí, não valia, quer dizer, não, as autoridades não me davam, porque para assinar eu tinha que ser sempre carimbado, né? Aí não dava mais, parei e deixei. Também eu estava já velho, já não tinha mais essa boa vontade de carregar caibros, caraná, fazer trabalho, orientar, andar para cá, para lá. Eu sentia que eu não tinha mais força, né? Aí deixei. Por momento, infelizmente, a maloca não está aí, mas os resteios estão. Além disso, pela lei, assim, pela cultura tradicionalmente, entre nós indígenas, um sábio desse, um cantor desse, um chefe desse, era considerada hierárquica, né? Passar o pai e filho. Como eu tinha perdido eu tinha 7 filhos, 2 mulheres e 5 homens, né? Mas todas mulheres, agora só uma mulher e um homem. Ficava assim, eu também, desanimado disso. Quem poderia ficar no lugar meu? Não tinha mais, né? Porque nós indígenas temos esse pensamento. Eu estou sentindo mais animado, entrando desses assim, novamente, um novo caminho para mim, quer dizer, que se poderá me fazer, se eu fizer, como fizeram a Beata Ribeiro para mim, me ajudar, eu fazer os trabalhos dos meus pensamentos. Daqui em diante, para diante, me penso que eu me estou sentindo, eu não sou tão velho ainda, de 80, 90 anos, não. E tenho esse semente, essa boa vontade ainda de fazer. Penso agora, fico com nova proposta de continuar a fazer novamente essas coisas. Por isso, aí também eu fiz o trabalho juntamente com a Berta. Colocamos na revista Ciência Hoje, aqui mesmo, um calendário econômico dos índios de Sana. Chuvas e constelações. Porque nós, povos indígenas,
Nós temos o nosso calendário, chuva e constelações. Nós temos o calendário pelas constelações. Aí vem as constelações de Piracema, e o inverno, a primavera. A gente se vê lá o que vai dar, o enchente que vai dar, Piracema quem que vai dar. A gente sabe essa chuva das constelações. E para fazer roça, para queimar, para plantar, só era comunicação com constelações. Né? Ainda existe para quem sabe isso aí. Essa foi muito importante e apoiada quando ela foi autora e eu fui coautor dela, desse trabalho. E depois que saiu esse calendário econômico, foi traduzido em alemão e francês. E a obra que eu me sentia feliz com essa obra, né? Atualmente, estamos querendo saber esse calendário dentro da escola, mas sim, como eu acabei de dizer, que para poder fazer agora, não adianta a gente fazer oralmente. Precisa agora para registrar nos livros e ver, né? Além desse trabalho, eu estou pensando agora, e estou no caminho de fazer para a nova geração que está vindo, né? Essas tecnologias avançadas, né? Avançando muito, televisões, tudo. Atualmente, nossos netos, bisnetos, por parte por mim, ele aprecia mais o desenho animado na televisão, Pica-Pau, Mônica e mais outros que aparecem, né? Gosta mais disso. Aí eu falei com o linguístico Wilson, que trabalha nos Estados Unidos, Washington, no setor disso, né, da desenho animado. Chegaram com a equipe lá em São Gabriel, pela sorte eu encontrei com ele e entrei nesse trato para fazer esse trabalho de desenho animado. Ele aceitou. Depois chegou e trouxe o desenho histórico, conto de fábulas dessanas, eu falando em dessano e os movimentos dos animais, né, da história, mexiam, né, saíram bonitas. E fizemos o compromisso de fazer trabalho disso e publicar, fazer dessas histórias, desenho animado e distribuir entre os povos indígenas, para eles poderem ver e aprender língua, porque a língua dessana está muito fraca, sabe? Nós falamos. Agora nossos bisnetos já não fala mais tucana, porque a língua tucana indígena é a dominante. Todas as outras etnias falam tucano. Porque qualquer lugar é assim, né? Onde tem maior a população indígena, domina as línguas. Por isso que, com todo esse trabalho que eu estou pensando em fazer, agora vendo esse movimento aqui de juntar-se para falar isso, como eu acabei de dizer, repito novamente, estou me sentindo mais animado de fazer esse trabalho. Dentro de nós, povos indígenas, aí, para minha parte, não tem muita coisa para eu colocar mais assuntos. O que eu estou falando só da parte do meu trabalho e a esperança de querer fazer. Porque para mim, parece que 30 minutos, nem chegou ainda a 30 minutos para mim. E eu estou acabando já, terminando de colocações. Muito obrigado pela vossa atenção.
Eu mencionei a narrativa que vocês trouxeram de antes o mundo não existia. Faz um comentário sobre o que é, além da genealogia, o que aquela história conta da canoa, da transformação? Como é que passa de peixe para a gente, né? Tá bom isso. Muito bom, muito bom que ele colocou para mim, porque quando eu falei, e eu estava preparando já para colocar isso, mas falei outras coisas e acabei esquecendo. Vou retomar novamente. Nós, povos indígenas, especialmente de Santos, mas outros tucanos, yucas, e tinha um cliente que mora no Equador, né? Na linha Equador. Cremos sim, assim, somos mais assim, em conhecimento nossos, pois todo oral sabemos pelo oral, né? Não escrita. E antes do mundo não existia, é o início da história. Porque o mundo atual que nós vivemos agora, dentro da nossa sabedoria, dentro da nossa mitologia, não tinha nada. O mundo atual era escuro, era uma noite, assim. Não tinha gente ainda. Mas dentro disso, dessa escuridão, estava umas matérias, objetos invisíveis, por onde dentro delas tinha vida. Elas tinham vida. Eram bancos para sentar, né? E padu, extraído de coca, planta coca, né? E cigarro. Eram essas 3 coisas, ou 4 coisas, que se juntaram, que se uniram, essas matérias, esses objetos invisíveis, e se formaram assim, como um ser, uma personagem de uma mulher, do qual ela se juntou dessas vidas e pensou: temos assim a crença, a nossa fé, que a nossa Criadora, Deus, nós temos uma mulher, né? Que chama a avó do mundo, que colocamos, né? Nisso, essa espírita não criada, se juntada assim, formou-se, ela pensou de fazer o mundo atual. Se sentou-se lá no final da escuridão, fumou seu cigarro, mastigou padu, sentou-se no banco e quando ela fez isso, se transformou em um quarto. Chamava-se o quarto de Mel. O apartamento dela seria. Depois de se feita isso, ela pensou como ela ia fazer, como poderia ser o mundo. Mastigou e padu, fumou seu cigarro, sentou-se e pensou. Esse é o pensamento dela. Se juntou à escuridão. Se juntou à escuridão e colocou-se como se uma esfera grande e com o cume na ponta, um torezinho, né? E depois de se juntar-se, aí ela pensou de fazer luz. Então ela pegou o bastão do ritmo,
colocou lá em cima, até no cume da ponta, no cume da esfera do mundo. Já era escuro, né? Era escuro, então. Enfeitou-se na ponta do bastão, os seus enfeites. Quando ele colocou brincos, tudo isso, se transformou-se como se fosse um rosto humano. E começou a brilhar. E foi criado o sol. E deu luz nessa escuridão, nessa esfera escura, né? Aí ela chamou-lhe essa esfera a Maloka, como nome, Casa do Universo. Voltou a pensar novamente que como que ela ia povoar dentro dessa esfera que era a Casa do Mundo. E esse pensamento dela se transformou, apareceram gente de pedras, do qual chamamos gente de quartzo, né? Ela se transformaram como se fossem homens. Ela se chamou, saudou para eles quando eles apareceram, diz, irmãos do universo, em Desana Mukuna. E começou colocando as casas dentro da casa dos quartos. Quarto do chefe, ela colocou, segundo o pensamento dos antigos, os sábios, considerava que o Oceano Pacífico era um grande lago. Chamou-se no lago, colocou nessa parte aí, né? Aí o primogênito seria trovão. Segundo, outro lá tem uma serra grande no rio Içana, lá no alto do Rio Negro também, lá onde nós estamos, tem uma serra grande, é casa de trovão, do segundo. Do terceiro, lá em cima do cume do Toro, que é o trovão do alto. E outro, lá no Equador, da linha do Equador mesmo, no rio Apapores, tem outra serra, uma montanha grande, é casa do quarto trovão. E no final, outra montanha grande, dizem onde estou agora, Bogotá, né? A montanha do Bogotá. Dizem, era casa. Aí ela, depois de fazer, ela fez a reunião com essas pessoas que ela criou, com os irmãos do mundo dela, para buscar fazer nova humanidade, eles, com o trabalho dele. Para fazer gente assim, humanos, né? Para povoar nesse mundo. Como eles eram felizes já tendo comida, assim, padu, caxiri, tudo, não interessava nada. Então ela, vendo que eles não queriam fazer sim, mas não conseguiram, não tinha boa vontade de fazer, né? Vendo isso, ela pensou novamente, mas que do Ipadu fumou seu cigarro. E esse pensamento dela se envolveu, a fumaça do cigarro envolveu-se, como se apareceu-se na fumaça, um ser assim como um homem também. Mas era invisível, não era tocando, não podia tocar nada, né? Só era fumaça. Mas ela pegou e chamou ele o bisneto do mundo. Vamos costurar para mim descendo. A ele, depois de criar ele, ela deu ordem de que tinha dado aos irmãos do universo, os trovões, que não souberam fazer.
Pediu a ele ia fazer, ele obedeceu e disse que ia fazer. A futura humanidade que ia ser era enfeites, todos os tipos de enfeites. E estava na casa do trovão do alto. Aí, esse de Bagmama, o bisneto do avô do mundo, é chamado que seria a palavra Deus, né, sabe? Deus da terra, sabe? A intenção não seria traduzindo, seria Deus da terra. Aí ele levantou seu bastão invisível aí colocou na casa lá do trovão e subiu por dentro dela, fazendo já camadas ao mundo atual. Primeiro, onde ela estava era Diabomesville, né? Segundo, em cima da Istambul Tribo, é outra camada. Onde tem, por embaixo, não se perde, não se ganha nem petróleo, não se ganha lá. Em cima, a terceira era nossa camada, essa terra. Quarta, em cima do nossa, é onde está a Pátria. Onde estão, em cima que está o trovão. O mundo foi dividido assim. Ele trouxe de volta e chegou a esse mundo, e esse trovão ensinou como fazer, ia ele fazer. E o trovão acompanhou ele, desceu com os enfeites, que era a futura humanidade, e ele transformou nesse lago. Os antigos consideravam, que já falei, né, que o Oceano Pacífico, Antártico seria, né? Será uma grande água, um grande tipo lago, né? E pensava que aí que ele desceu e transformou uma grande cobra. Já, né? Quando eu começo a falar, agora já está chegando a hora ali. Mas desculpe. Aí ela veio, né? Vou jogar assim, como eu disse mesmo, gente, em pontos mais principais mesmo. Daí esse enfeite veio aí fazendo as casas. Quer dizer, por casa ia fazendo como se a criança nascesse, né? Dentro do enfeite ele se transformava e voltava. Como o pintinho começa a criar dentro do ovo, né? Aí foram até que saíram do enfeite, se transformaram e foram andando. Tem muitas casas que são onde eles subiram, né, com esse, dentro da canoa, dentro desse trovão que se cobra para levar. Porque quer dizer, nós humanos, indígenas, povo, dentro da nossa mentoria, fomos andando transformados e colocando casas de transformações submersos, né? Aí, como peixes. Só depois que saíram da Ipanuré, saíram daí já se formados assim. Assim, né? Para trabalhar, para ver, e ficaram. Essa é a nossa crença. Esse livro que vai, a terceira edição que vai ser publicado, explica toda essa história, e mais essa história que houve, cataclisma, e aí a ata, o dilúvio, só nesse livro, o que foi continuando a sobreviver. Agora você me acha que já é 5, né? Então, muito obrigado.
ne kamarambe pawane hare wango kamene kamarambe pawane hoya meningane kamene ne he hoya meningane kamene ne he. Vamos cantar um pouquinho junto. Kamene ne he he no Kamine ne he no kene he hare wango he kamarambe he hare wango he kamarambe he hare wango kamene kamarambe pawane hare wango kamene kamarambe pawane hoya meningane kamene ne he hoya meningane kamene ne he. Obrigado. E esses discos voadores que vocês têm aí? Esse microfone aí tá bom, né? Tá. Vou ficar com isso aqui, tá?
Boa tarde. O Jeremy nos apresentou uma visão de que ele aprendeu que juntar formas diversas de pensamento leva tempo. E como nós